e hoje nós vamos falar sobre o mago. Então, assim, se antes a gente tinha o louco com aquela tronchinha dele, ele chega no mago, ele abre aquela tronchinha na mesa e encontra ali toda a disponibilidade do material que ele veio aqui trabalhar. Então a gente vai ver que o mago ele tem todos os elementos de trabalho, né? Ele tem os 4 elementos. Todo mago trabalha com os 4 elementos. E nós somos constituídos de 4 elementos. A gente tem o ar, que é a nossa respiração. A gente tem a água, que é o nosso sangue, ou então os líquidos do corpo. A gente tem o fogo, que é a transformação, que é quando o estômago digere a comida, é uma transformação. E assim também como a gente tem o calor, a energia. E o ar, não, o ar já foi, e a água, fogo e terra. E terra é o nosso, são os nossos ossos, nossa pele. A gente é terra, né? Terra, matéria, tudo matéria. Então somos constituídos de 4 elementos. E para existir nesse planeta aqui, a gente precisa ser constituído desses 4 elementos. Aí a singularidade vai compor, né? Tem gente que é mais composto de terra, mais composto de água, isso já é mais subjetivamente. Mais composto de ar, então os pássaros eles são mais ar, os peixes são mais água, e a gente, na nossa psique, a gente também é assim, né? Tem gente que é mais para a água, tem gente que é mais para o fogo, mas todos nós temos tudo. Temos tudo, mas cada um ali vai despertar alguma coisa singular, porque é isso que o louco vem, né? Com a sua singularidade, que entrega para o mago espalha tudo e fala assim, tá, eu tenho tudo isso daqui, e agora, o que é que eu faço? Então ele é o número um. Então, por ser o número um, ele é a manifestação. Então ele é ele está começando uma jornada, então ele tem tudo ali, ele tá, eu tô tendo consciência de tudo esse material aqui. E agora, o que que eu faço? Ele vai ter que experimentar, ele vai ter que conhecer. Então ele tem uma jornada imensa para poder conhecer tudo isso que ele tem de ferramenta. E se ele é um bom conhecedor das ferramentas, ele consegue usar muito bem essas ferramentas ao longo da vida e nada lhe falta. E nada será um problema, porque não um problema que todo mundo vai ter problema, mas ele vai conseguir lidar melhor com as situações da vida, porque ele conhece o material que ele tem. Então, mas claro, ele não conhece, ele sabe, mas ele não conhece com profundidade. E a vida ela vai, conforme ele vai passando pelas camadas da vida, pelas casinhas, ele vai adquirindo mais experiência e mais profundidade sobre si mesmo e as ferramentas que ele tem a respeito de si para usar e se relacionar com o mundo, tá? Então, é isso. O mago, se a gente for ver, é isso, é a manifestação. Ele, se a gente pensar no mágico, né, o mago também é um mágico. Ele tem gente que fala que é o ilusionista, tudo a gente vai ver tudo isso. Então, ele é essa manifestação. Ele, se a gente pensar no mágico aquela mágica clássica do coelho da cartola, sabe? Então, imagina, não tinha nada na cartola, de repente o mágico faz aparecer ali um coelho. Então, não tinha nada, que é o louco, é o zero, é o infinito. De repente o mago, pá, tá aqui, tô vendo as minhas a matéria, tô vendo eu abri a bolsinha, tô vendo as ferramentas que eu tenho. Então não tinha nada, pá, estou vendo. Não tinha nada na cartola, pá, um coelho. Beleza. Mas, se a gente for ver bem, o coelho ele não apareceu lá por mágica, tem um truque por trás, né, que fez o coelho aparecer. O coelho já estava lá, olha que interessante. O coelho já estava lá, ele fez ali uma manipulação que ele trouxe o coelho à vista, aquilo ficou visto. Então ele tirou o coelho, fez ali alguma coisa que a gente não viu, de repente aquilo se manifestou diante dos nossos olhos. E a vida também é assim, às vezes as coisas elas estão na nossa cara, mas a gente não está vendo. E de repente está se armando, de repente, pá, a coisa aparece. Então, quando a gente está, é um projeto, de repente do nada vem uma ideia, de repente do nada a gente está criando, de repente cria uma coisa que a gente, uma obra que se completa. Então, tem uma coisa que se arma e que se manifesta. Então o louco, ele, né, se a gente for ver aqui, o mago, ele tem esse chapéu do infinito. Isso quer dizer que ele está muito conectado ainda com o todo, com o louco. Então, e desse louco, ele é a manifestação desse infinito do louco. Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui a minha mão, a gente tem uma manifestação. Pá, mão. Manifestação mão é o mago. Agora, tudo que não é mão, que é esse contorno aqui, é o louco.
Então, esse vazio que contorna a mão faz com que a mão apareça. Porque se não tivesse esse vazio que contorna a mão, seria tudo uma coisa só. Então, é como se eu contornasse esse vazio, e ao contornar esse vazio, ele fosse me dar o desenho da mão. Entende? Então a gente tem o louco, que é esse contorno invisível, que é a ligação com o cosmos, o infinito. E desse infinito ele vai tirando tudo o que não é para encontrar o que é. Aí a gente vai tirando, 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 tirando. Quando a gente vê, nossa, é o desenho de uma mão, manifestou uma mão. Então o que não é, não é, não é, não é, não é, contorna, pá, manifestação. Uma carta de tarô. Porque se não tivesse esse contorno, ó, vazio, manifestação, né? Se não tivesse essa diferenciação, seria tudo uma coisa só, não existiria, né? Então, por isso que ele tem esse infinito, porque ele está conectado com tudo, mas ele já é uma manifestação, de alguma coisa que se manifesta. É o número 1. Então, a gente depois vai conseguir juntar todas essas informações, porque realmente essa carta é uma carta muito complexa. Eu acho as primeiras cartas mais complexas, depois vai facilitando, tá? Então, é isso. Ele tem o mago é essa manifestação, é o número 1. É aquele que vira matéria. Mas é uma matéria ainda imatura, então ela vai ter que andar um pouco para a gente conhecer. Manifestei, nossa, que legal, tarô, matéria, mas o que será isso, né? Aí eu vou aprofundando, aí eu vou jogando, aí eu vou sacando, eu vou percebendo e tudo mais. E aí, se a gente for ver essa coisa como manifestação, imagina, existe o todo, o infinito, de repente uma manifestação, um ser humano. E aí a gente, né, começa a existir como ser humano. E aí, vamos dizer assim, que essa manifestação é o ego, é o eu. Se a gente se identifica muito com esse eu, a gente começa a ficar muito apegado e a gente começa a realizar as coisas a partir desse eu. Tem uma camada mais profunda no mago que a gente fala que é um mago, é, que é um mago ou charlatão, vamos dizer assim, né? O mago mesmo, ele está muito conectado, por isso que ele tem esse chapéu que é para ele não esquecer, ele está muito conectado ao todo. Então, é um mago que materializa a partir do todo. Então, ele está ainda conectado ali com o todo e ele realiza de uma forma alinhada, de uma forma íntegra com a espiritualidade, vamos dizer assim. Um mago que começa a se identificar muito, que quando ele está muito na identificação, que ele está muito na matéria, assim, tipo, isso aqui é uma mão, tenho certeza, isso aqui é uma mão, né? Essa certeza cega, assim, ele começa a realizar a partir dessa matéria, a partir daquilo que ele acredita que ele é. Assim, de forma bem clara mesmo, ele começa a realizar a partir do ego. E tudo que ele começa a realizar a partir do ego para se beneficiar, para só por si, que é um egoísmo ruim, porque nem todo egoísmo é ruim, mas por si, quando ele começa a fortalecer o ego, a fortalecer a identidade, ele começa a materializar a partir disso e aí ele começa a se corromper, né? Que da onde vem a corrupção. A corrupção é quando a gente se corrompe da nossa integridade. Então, se ele está conectado ao louco, né, a esse infinito, ele começa a realizar de uma forma íntegra. Se ele começa a se identificar muito com esse com esse eu, com essa manifestação, ele começa a realizar a partir de uma desconexão, de uma corrupção. Por isso que é um enganador, né? Então ele começa a manipular as coisas a favor dele, não a favor do todo. Então ele tem esse talento de manipular. Então ele vai fazer tudo para se dar bem, vai fazer tudo para se sentir bem, para ser o melhor, para não sei o que lá, e para fortalecer essa figura, esse eu, esse ego, ao invés de estar alinhado ego e espírito e ser essa manifestação do espírito. É aí que é o mago que manipula a energia para poder trazer uma realização que não está a serviço de si, mas a serviço de si e de todo, porque ele reconhece que o todo, ele está incluído no todo. Então, se ele beneficia o todo, ele está se beneficiando também, porque ele está incluído, e não achando que eu vou beneficiar a mim mesmo e estou me dando bem. Né? Isso é como a gente faz. Né? Se a gente for ver, por exemplo, hoje,
todo mundo tá se beneficiando, a gente, né, vive um sistema muito individualista. Então a gente fortalece muito esse essa manifestação, e esquece que a gente tem uma relação com o todo, esquece que tem uma coisa maior envolvendo a gente, né? Então a gente se corrompe, a gente sai de uma integridade, de um alinhamento, onde a manifestação ela é a favor do todo e você está incluído no todo, então é a favor de você, e a gente começa a fomentar tudo para nutrir essa identidade. Então eu sei que é difícil, porque às vezes você fala assim, tá, mas isso daqui é uma mão, eu tô vendo, eu tenho certeza que é uma mão. Tá, mas se para uma formiga, se uma formiga vê isso daqui, ela não sei se ela vai achar que é uma mão. Não sei o que ela vai pensar que é isso, né? Então a gente é tão assim contaminado com o nosso olhar, com as nossas certezas, que a gente realmente é, acredita que aquilo é aquilo pronto, né? Isso daqui é uma mão agora, mas já não foi uma mão, porque da onde veio essa mão, né? Outros seres, às vezes a gente, de uma forma bem assim, sutil, a gente às vezes acha, tem certeza de uma coisa, porque o nosso olhar ele está congelado, contaminado, mas se vem outra pessoa ou outro ser, olha e fala assim, nossa, eu não reconheço isso. Aí você, nossa, que interessante, não reconhece? Então, quem é que tá certo? Isso que é ilusão, né? Essa fantasia, esse jogo assim de eu não é. Por exemplo, tem uma história de um mestre assim que estava dando uma palestra e perguntaram sobre baixa autoestima para ele. Ele não conseguia reconhecer o que é baixa autoestima, porque ele não sabia o que era autoestima. E aí ele perguntou, né, quem aqui tem esse negócio? Uma galera levantou a mão, aí ele, não, peraí, gente, o que está acontecendo? Então, assim, uma galera vivendo uma realidade de alta e baixa autoestima, sendo que ele transcendeu aquilo em algum, né, ou nunca teve contato com isso, de repente olha e fala, nossa, isso existe, uau, que interessante. Então é só para a gente entender que a realidade que a gente cria, mesmo coletiva, é uma realidade inventada muitas vezes, né? E porque se vem outra pessoa com outra experiência, ela não vai reconhecer aquilo. Aí se ela não reconhece aquilo, aquilo é real, né? Eu lembro também de uma amiga minha, né, que ela estava na casa dela, passou um caminhão, aí ela fala assim, um caminhão existe porque eu vi ele, e se eu não tivesse visto ele, será que ele existiria? Então, às vezes a gente acredita naquilo que existe porque a gente está vendo aquilo. Se a gente não está vendo, aquilo está acontecendo. E é muito interessante porque, né, para o nosso mundo, muita coisa não está acontecendo porque a gente não está tendo contato direto. Então a gente não sabe o que está acontecendo, mas muitas coisas estão acontecendo. Isso a vários níveis. Então às vezes a gente fala assim, nada na minha vida está andando. Mas a gente mal sabe porque a gente não está vendo. Porque se a gente visse, a gente conseguiria entender tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Ficaria, a gente, né, só porque a gente não está vendo, a gente acha que não existe. Né? Isso é muito doido mesmo, porque realmente a gente é assim. Tudo que a gente não vê, a gente não acredita. Então, por isso que precisa da ciência para poder provar aquilo que, né? De repente, alguém chega e fala assim: nossa, existe energia na mão. Você pode ali fazer um reiki, pode projetar a energia das mãos. Aí, não, mas eu não estou vendo, isso não existe, não faz sentido. Uau! Aí vai lá pesquisar, 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 pesquisar. De repente, depois de muitos anos, nossa, isso existe porque está sendo comprovado, porque eu estou vendo aquilo. Mas já existia, né? Que, assim como o coelho da cartola. Ele apareceu ali? Não, ele já estava ali escondido em algum lugar, de repente ele apareceu. E o mago fez aparecer, né? Então, o mago ele vai brincar com isso, assim, aquilo que não está manifesto é aquilo que a gente vê, aquilo que se manifesta é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toma consciência, toma. Então, eu estou vendo ali a disposição de ferramentas, uau, eu estou vendo tudo isso, e agora, o que eu faço com isso? Mas ele está vendo, ele não sabe ainda o que fazer com isso, porque ele vai caminhar passo a passo para poder se conhecer ao longo dessa jornada, aprofundar as ferramentas, que nem um tarô. Eu estou aqui, né? Eu tive o primeiro contato há muitos anos atrás e fui vivendo e eu fui me relacionando e hoje alcanço uma profundidade de tarô que eu não alcançava ali atrás e que eu vou ter outros alcances daqui para frente e que eu não estou tendo agora, porque agora não tá visível, não tá aqui, né? Tá nesse campo aqui, ó, nesse campo do contorno ainda não acessei. Mas quando eu estiver pronto, pá, vai se manifestar para mim, eu vou ver.
Quando eu ver, eu vou saber. E podem ser que as pessoas falem para mim, olha, essas cartas, elas têm significado assim, assim, sabe? Pode ser que eu não consiga entender, porque não está no meu alcance ainda. E isso que acontece. A pessoa fala assim, gente, reiki, existe energia com a mão. Você pode, projeta, tal. Não, peraí, eu não tô vendo, eu não tô sacando. Aí precisa de todo um processo de caminhar, caminhar, caminhar. Ou seja, todos nós temos a potencialidade, número um, potência. Número é o todo, né? O todo manifesto, né? Número é uma coisa só. Então, a gente tem tudo aqui. Só que a gente não está alcançando ainda, porque a gente não está com a consciência aberta para poder olhar. Mas está tudo aqui já. Entendi, né? A nossa evolução, a nossa desevolução, tudo que existe no mundo, de algum lugar está. E é só a gente se abrir para poder alcançar. E às vezes, para alcançar, não é que a gente tem que, eu quero alcançar agora. Não funciona assim, funciona assim. Você trabalha, 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 vai abrindo espaço, abrindo percepções. De repente vem a consciência, toma, nossa, entendi, nossa, é isso, eu tô vendo. Eu tô vendo porque eu tô pronto para isso. Então, só quando eu estiver pronta que a coisa vai se apresentar para mim. Tem também essa clássica, né? Como é que é? O discípulo se apresenta quando o mestre está pronto, alguma coisa assim? É isso. É quando o meu mestre está pronto, aparece a. Bom, não sei se. Eu usei esse exemplo, não sei se foi um bom exemplo, mas o que eu quis dizer é que é isso, assim, quando eu estou pronto para alguma coisa, o que está invisível se manifesta, se apresenta. Olha, isso existe, uma outra realidade, uma possibilidade, enfim. Então, o mago é essa manifestação. Manifestou, realizou, tenho aqui a matéria na mão e agora eu vou trabalhar para conhecer. Então, se ele sai num jogo, por exemplo, é isso, é um começo. Vai depender muito, é uma carta realmente muito plural e ela é muito, acho que é uma das mais difíceis de trabalhar ali numa leitura para mim. Mas, por exemplo, enfim, já saiu de várias situações, mas eu não quero confundir. Mas, em resumo, assim, é uma coisa que está iniciando que precisa conhecer. Então, relacionamento, olha, está iniciando, precisa conhecer, se aprofundar, mas vai indo que, né? Ou então tem alguma coisa que você não está vendo, se sai no lado mais negativo, tem alguma coisa que você não está vendo ainda, mas que você está sendo preparado, sendo amadurecido para poder enxergar. É, às vezes nem tudo é o que parece. Enfim, a gente vai tentando trazer essa atmosfera do mago para para as diversas interpretações. Mas assim, de forma bem resumida, assim, para quem está muito no começo, não quer se perder, não quer confundir, eu diria como ele é o número um, ele é o iniciador, ele começa as coisas, mas é uma coisa ainda imatura. Então, você pode pegar essa frase e encaixar ela em todas as casas, né? Então, o trabalho, tá começando, tá para se manifestar, ou tá manifesto já, mas vai indo que a coisa vai amadurecer e vai te trazer bastante aprendizado, enfim, tudo isso, isso daí você pode servir para todas as camadas, mas é isso, é muito restrito, mas é muito mais fácil para começar. Agora, conforme você vai tendo toda essa amplitude de percepção do que é o mago, para mim isso nunca sempre surge na hora o significado, assim, eu realmente tenho muito conhecimento, mas também me coloco a serviço da intuição, então quando eu olho, eu vou entendendo que camada do mago está aparecendo ali no jogo, e aí eu vou trazendo para a pessoa, e sempre pergunto para a pessoa como é que está chegando para ela, se está fazendo sentido, porque eu não sou adivinho, eu não sou aquele que vai falar tudo, eu admiro muito quem faz isso, claro, às vezes acontece de eu falar, a pessoa fala, nossa, tá falando da minha vida inteira, mas eu não fico preso a isso. Não, de novo, preso a uma identidade. Eu simplesmente me coloco assim para poder olhar as cartas, aí eu falo, e às vezes eu sei o significado da carta, mas às vezes eu não consigo falar o significado da carta porque na minha cabeça está vindo outra informação. Aí eu falo, não, peraí, olha, eu vou falar o que está me vindo, depois eu vou ler a carta. Eu falo o que está me vindo, e aí eu vou trazendo as informações da carta, e aquilo, eu pergunto para a pessoa como é que está chegando, aí a pessoa vai falar, vai me revelar onde é que isso toca nela, e é com esse material que a gente vai trabalhar. Com aquilo que a gente está vendo, né? Com aquilo que está visível. E aí, a partir daquilo que está visível, que está na mesa, a gente começa a mexer, a alquimizar, porque o mago também é alquimista, né? Então a gente começa a alquimizar
tudo isso e vamos ver o que isso vai se transformar, né? Uma experiência mesmo, se colocar na experiência. Então, se o louco ele via ali o abismo, dava o primeiro passo, não sabia o que ia acontecer, o mago já começa a ver um chão, fala, nossa, aqui tem um chão, peraí, vamos ver. O que vai acontecer com esse chão, com essa argila? Eu vou mover, vou fazer, o que isso vai virar ainda? Eu vou ter que conhecer para poder saber o que é que, para onde isso vai, qual é a direção que isso vai tomar. Tudo bem, gente. Olha, eu não sei se ficou um tanto confuso, tentei ser o mais claro possível, porque às vezes a subjetividade ela toma conta de um lugar que e a vida ela funciona assim também, sabe? A gente vai para um lugar muito complexo, complexo, mas chega um momento que ela simplifica, sem perder a complexidade. Então eu espero que tenha ficado complexo e não complicado, tá? Se ficou complicado, vocês me dão um toque, pode me perguntar, não entendi isso, fala mais um pouco, que eu fico super à vontade de adoro conversar sobre isso, então vou ter o prazer de falar um pouquinho mais sobre essa carta. E também, como é gravado isso daqui, de repente ao longo dos anos eu tenha melhorado muito a minha forma de explicar essa carta e já posso entregar para vocês uma coisa mais palpável. Mas no momento é o que eu consigo fazer aqui e eu espero que tenha ficado assim ou tenha tocado, tenha mexido com vocês, tenha ficado feito sentido em algum lugar assim em vocês, tá bom? É isso então vamos para a próxima carta.